Introdução à química orgânica. Há muitos anos surgiu a expressão compostos orgânicos para indicar substâncias produzidas por organismos vivos, animais ou vegetais. Os estudos iniciais da química orgânica eram os materiais de origem animal e vegetal. Aparentemente, a complexidade desses materiais levou a químicos como Berzelius a acreditar que apenas os organismos vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos devido a uma força misteriosa. E essa teoria de Berzelius foi chamada de teoria da força vital ou vitalismo. E ela ainda dizia que compostos orgânicos não poderiam ser produzidos em laboratório devido aos químicos não conseguirem produzir essa força vital, que era necessário aí para ter os compostos orgânicos, certo? Para aí no caso presente nos seres vivos. E essa teoria também até impediu de certa forma o avanço da química orgânica, pois os químicos pensavam: se eu não consigo produzir essa força vital, eu não vou conseguir produzir compostos orgânicos. E essa teoria da força vital, ela foi aceita pela comunidade da época e perdurou por muito tempo, até que no ano de 1828, um químico alemão, Friedrich Höller, que era discípulo de Berzelius, ele conseguiu fazer a síntese da ureia através do aquecimento do cianato de amônio, que é um sal e não originário do organismo vivo. Então, esse experimento, essa síntese, fez com que colocasse em dúvida a teoria da força vital, com que ela perdesse a credibilidade. Hoje, são denominados de compostos orgânicos os compostos que contêm o átomo de carbono, sejam eles ou não originários de organismos vivos. Então, o que de fato é a química orgânica? A química orgânica é a área da química que estuda os compostos de carbono, certo? Os compostos do carbono. Quer dizer que toda substância, todo composto que apresentar o átomo de carbono é um composto orgânico? Não necessariamente. Por exemplo, existem substâncias como monóxido de carbono, CO, ou dióxido de carbono, que é o CO2, que eles possuem o carbono, mas eles não são compostos orgânicos. Eles são, na verdade, considerados compostos de transição, pois eles possuem o carbono, mas, na verdade, eles apresentam propriedades semelhantes à dos compostos inorgânicos, que é uma outra classe de substâncias. E existem alguns elementos que formam praticamente todos os compostos orgânicos, eles estão presentes em quase todos, que são os elementos chamados de organogêneos. E eles são carbono, que é o essencial, tem que estar presente, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Não necessariamente ele realmente vai estar, mas ele é um dos que mais apresentam na estrutura do composto. Em 1858, August Kepler ele começou a estudar o átomo de carbono. Já que a química orgânica estuda os compostos de carbono, o que esse elemento tem tão especial, esse átomo tem tão especial, a ponto de ter uma parte da química que estuda apenas compostos dele? E foi isso que ele foi descobrir. E então, ele criou as suas teorias com base no seu estudo, que hoje é chamado de postulados de Kepler, certo? Na qual ele diz que o carbono é tetravalente. Tetravalente quer dizer que ele consegue fazer até 4 ligações químicas, certo? E essas 4 ligações químicas podem ser em ligações simples, 4 ligações simples. Ele pode fazer 2 dupla ligação. Eles podem fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. E ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. E a gente vai entender logo mais o que são essas ligações simples, dupla e tripla, tá? Mas é isso que ele quis dizer. O segundo postulado de Kepler, ele fala sobre as 4 valências do carbono serem equivalentes. Isso quer dizer que quando o carbono está fazendo 4 ligações simples, certo? Essa representação aqui, e tiver um outro elemento que se ligue em um desses locais, em uma dessas posições, certo? Independente da posição que ele fique, vou tentar colocar aqui na imagem, eles vão representar a mesma substância, não vão ser substâncias diferentes. Quer dizer que essas 4 valências, elas são iguais, são equivalentes,
tá bom? Então, esse é o segundo postulado. E o terceiro postulado de Kekulé, ele fala a respeito da cadeia carbônica, que os átomos de carbono, eles podem ligar-se entre si formando uma cadeia carbônica. E agora a gente vai entender um pouco sobre o que é essa ligação simples, essa ligação dupla e essa ligação tripla. Então, como a gente viu no postulado de Kekulé, o carbono ele consegue fazer até 4 ligações químicas. E essa ligação química, essas 4, eles podem fazer da seguinte maneira: pode ser 4 ligações simples, pode ser 2 ligações simples e uma dupla, pode ser uma ligação tripla e uma simples, ou pode ser 2 ligações duplas. Então, essas aí são as maneiras que o carbono ele consegue fazer essas ligações químicas, tá bom? Igor, mas o que é essas ligações simples, essa ligação dupla e essa ligação tripla? Pois bem, lembrando novamente de Kekulé, os postulados dele, ele disse que o carbono ele consegue fazer ligações entre si fazendo cadeias carbônicas, ou seja, ele pode fazer ligações com ele mesmo, certo? Ó, com outros elementos de carbono, correto? E como essas ligações elas vão acontecer? Esses carbonos eles vão estar ligados entre si por compartilhamento de elétrons. Eles vão estar compartilhando um elétron com o outro, que é o chamado de ligação covalente, né? Compartilhamento. Ou seja, esse átomo de carbono ele está compartilhando o elétron dele com o outro elétron do outro carbono. Tá? Então, eles estão aí compartilhando elétrons, certo? Então, ele pode, esses átomos de carbono, ele pode compartilhar um par de elétron com outro carbono, certo? No caso, aí eu vou ter uma ligação simples. O que é a ligação simples? É quando o carbono ele compartilha apenas um par de elétrons. E a gente representa esse par de elétron com essa setinha, que é apenas uma representação, para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, logo eu tenho aí uma ligação simples. Então, isso aqui é uma ligação simples, aqui é uma outra ligação simples, uma ligação simples e uma ligação simples, beleza? Já quando o átomo de carbono ele faz o compartilhamento de 2 par de elétrons, certo? Aqui, ó, eu tenho 2 par de elétrons sendo compartilhados, eu tenho aí a ligação dupla. Ligação dupla quando eu tenho 2 par de elétrons sendo compartilhados com outro carbono, tá bom? Então, eu tenho aí uma ligação dupla, beleza? Que no caso seria assim, né? Está compartilhando 2 par de elétrons com outro carbono, beleza? E deste modo, tá? Deste modo, quando eu tenho uma ligação tripla, é quando o carbono ele consegue, aliás, quando ele faz o compartilhamento de 3 par de elétrons com outro carbono. Então, eu tenho aí uma ligação tripla, 3 par de elétrons sendo compartilhados, tá bom? Então, eu tenho aí a ligação tripla. Igor, por que tu completou? Eu tenho que lembrar que o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Se eu colocasse só as 3 aqui, ele estaria fazendo só 3, faltaria mais uma. Então, eu completo aqui. Então, aqui eu estaria, por exemplo, com o carbono, e esse outro aqui seria com o quê? Com o hidrogênio ou com outro carbono, por exemplo, tá bom? Ele precisa estar fazendo as 4 ligações. Então, novamente, ligação simples, quando eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. Ligação dupla, quando eu tenho 2 par de elétrons sendo compartilhado. E ligação tripla, se eu tenho 3. Quando a gente fala de ligação simples, dupla e tripla, a gente tem que falar de ligação sigma-pi. Ligação sigma, ligação pi, são exatamente essas ligações aqui. Olha só, sempre que eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Tá? Então, sempre que eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Por exemplo, nessa estrutura aqui, eu tenho quantas ligações simples? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quantas ligações sigmas eu tenho aqui nessa estrutura? 4. Cada ligação simples é uma ligação sigma,
tá bom? E o que é essa ligação sigma? Essa ligação sigma, ela é exatamente uma ligação mais forte. Essas ligações simples, elas são exatamente ligações mais fortes. São ligações que estão ligadas, no caso esse carbono, ele está fazendo uma ligação direta com outro carbono, tá? Então ele está fazendo uma ligação mais forte, ligação maior. Já, por exemplo, quando eu tenho uma ligação dupla, a primeira ligação da ligação dupla, ela é sigma, tá? E a outra é uma ligação pi. Como eu já falei, a ligação sigma, ela é uma ligação mais forte, uma ligação, vamos dizer assim, que o átomo está ligado ao outro diretamente, enquanto que a ligação pi é uma ligação mais fraca, é uma ligação que ela está meio que como se fosse do lado, certo? É paralela, uma ligação paralela. Então, ela não é uma ligação direta entre os átomos. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, os orbitais. Tenho aqui o átomo de carbono, eu tenho aqui os orbitais atômicos com os elétrons. Tá? Isso aqui é os elétrons. E aqui eu tenho outro átomo de carbono e eu tenho aqui o outro par de elétrons. Então, veja que aqui eu estou fazendo essa interação, tá? Fazendo a ligação. Aqui eu tenho a representação de uma ligação simples, certo? E o que seria essa ligação pi? Seria a interação entre esse elétron aqui, esse par de elétron, tá bom? Então, essa interação faz aí eu ter essa ligação pi, essa ligação paralela. Logo, a ligação pi é uma ligação mais fraca, tá? Então, sempre que eu tenho uma ligação dupla, a primeira é sigma e a segunda é pi. Já na ligação tripla, a primeira é ligação sigma, certo? E as outras duas vai ser ligação pi, porque elas também são ligações paralelas, tá? São ligações mais fracas. Igor, agora se eu perguntar, aqui eu já dei a resposta. Quantas ligações sigmas, pi, eu tenho aqui? Aqui nessa estrutura, né? Que é essa daqui. Eu tenho 4 ligações sigma. E eu tenho quantas ligações pi? Tenho nenhuma, 0, né? Tenho nenhuma ligação pi. E aqui eu tenho quantas ligações sigmas e quantas ligações pi? Eu tenho ligações sigmas. Eu tenho 1, 2, olha só, ligação simples é uma ligação sigma. Tá? Então eu tenho 1, 2. E quantas ligações pi? Eu tenho apenas uma. E nesse exemplo aqui eu tenho quantas ligações sigmas e quantas ligações pi? Ligação sigma eu tenho 1, 2, certo? E quantas ligações pi? 1, 2.